Então, pessoal, hoje na aula de matemática 1 eu vou resolver alguns exercícios com vocês, já que eu já expliquei a função modular e a equação modular. Vou resolver uns exercícios hoje voltado para a função modular. Na próxima aula de matemática 1, eu vou resolver uns exercícios voltados para a equação modular. Então, se você tem o seu livro, você pode pegar para acompanhar. Eu vou resolver alguns exercícios da página 134. Para facilitar, eu coloquei aqui a foto da página que eu vou corrigir, tá bom? Pode ser que não esteja muito boa para vocês a imagem, mesmo assim, o que foi importante eu vou anotar lá na whiteboard. Então, vamos começar aqui com a questão 10. A questão 10 dá essa função 2 sobre o módulo de x menos 3. Então, na questão 10, nós temos a função 2 sobre o módulo de x menos 3. E aí, temos umas perguntas para responder com relação a essa função. A primeira pergunta é: o f de x é igual a 2 sobre o módulo de x menos 3. Item A: há algum valor de x pertencente aos reais que a função não se define? Tem algum valor para x que não dá para existir a função, que não dá para definir a função? Tem. O valor real para o qual a função não se define seria numa fração, por exemplo, porque essa função aborda fração e a variável está no denominador. Então, a gente sabe que para uma fração, o denominador não pode ser igual a zero. Então, se a gente tiver x menos 3 igual a zero, a função não se define, ou seja, x menos 3 igual a zero, passando 3 para o outro lado, que está negativo, vai ficar positivo, x igual a 3. Ou seja, para o x igual a 3, essa função não se define, porque 3 menos 3 é zero, e não vai existir 2 sobre zero, ok? Vamos ver então o que é o item B. O item B pede para calcular o f de 1 meio, ou seja, a gente vai pegar a função e no lugar do x, a gente vai colocar o valor de 1 meio. Calcular o f de 1 meio é colocar 1 meio no lugar do x. Então, fica 2 sobre módulo 1 meio menos 3. Bom, daqui a gente vai precisar tirar o MMC para operar aqui com 1 meio e o 3. Ok? Então, a gente vai agir como se fosse uma fração mista, já que o denominador aqui é 2. 2 vezes 3, 6. Então, fica 1 menos 6. Claro, tudo isso daqui está dentro de um módulo. Então, continuando, a gente vai ter f de 1 meio igual a 2 sobre menos 5 sobre 2. Bom, daqui, a gente sabe que para tirar o módulo, o sinal que vem acompanhando o número, ele é o sinal que desaparece, né? Porque o módulo é justamente você escrever o número em seu valor absoluto, ou seja, sem nenhum sinal. Logo, eu vou ter 2 sobre 5 sobre 2. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, a gente vai ter que o f de 1 meio é igual a 4 quintos, ok? Vamos ver a pergunta do item C. O que o item C pede para calcular? Qual o valor de x tal que o f de x é igual a 1? Ou seja, se a gente já souber que o f de x é igual a 1. Ou seja, para dar 1, quanto tem que ser o valor do x? A questão já está dizendo que 2 sobre o módulo de x menos 3 está dando igual a 1. É claro que para que isso daí dê igual a 1, eu teria que ter 2 dividido por 2. Daí o x só poderia ser um dos valores, por exemplo, o 5. Tá certo? Mas para a gente botar em prática o que a gente já estudou sobre equação modular, fazendo o meu pelos extremos aqui, eu vou ter o módulo de x menos 3 vezes 1 é o módulo de x menos 3. E 2 vezes 1 é 2.
E aí, o que é que a gente faz na equação modular? A gente tira o módulo e resolve uma vez do jeito que está. X é igual a 2, o 3 está negativo, vai passar positivo, mais 3. Então, nesse caso aqui, o x será igual a 5. Mas esse módulo ele pode ser negativo também, porque ele sendo negativo, a resposta continua sendo 2 positivo. Ou seja, o x menos 3 pode ser igual a 2, mas por se tratar de módulo, o x menos 3 igual a menos 2. Lembrando que a equação modular eu resolvo duas vezes, uma vez para esse resultado aqui sendo positivo e a outra ele sendo negativo, ou seja, trocando o sinal. Então, x é igual a menos 2 mais 3, x é igual a mais 1. Se o x for 1, dá certo, porque 1 menos 3 dá menos 2, que é 2. 2 dividido por 2 é 1. E se o x for 5, também dá certo. Esses são os dois valores que fazem com que o f de x seja igual a 1. Vamos então agora para a questão de número 11. O que nos fala a questão de número 11? A questão de número 11 pede para a gente calcular o domínio dessa função, ou seja, quais são os valores que x pode assumir. A função é a raiz quadrada, temos umas restrições aqui, de 1 menos o módulo de x. Bom, o que é que a gente sabe sobre raiz quadrada? A raiz quadrada precisa ser um número maior ou igual a zero. A gente sabe que raiz quadrada precisa ser um número maior ou igual a zero, certo? Então, para o domínio existir, esse número tem que ser maior ou igual a zero. Daí eu vou passar o módulo de x para o outro lado. Então, vou ter que 1 tem que ser maior ou igual que o módulo de x. Bom, é uma coisa que a gente ainda vai ver, que é a inequação modular, a gente ainda não viu, então eu vou ter que adiantar para responder essa questão. Quando eu tenho o módulo de x maior ou igual que o módulo de a, eu tenho que o x é maior do que a ou x é menor que menos a. Caso o módulo de x seja menor ou igual a eu boto o x no meio e o a negativo e positivo nas pontas, certo? São essas duas situações. Se a gente comparar, e eu posso mudar a posição aqui, eu posso botar módulo de x menor ou igual que 1, ó. Ele continua com a ponta do sinal, ok? Então, vai se parecer com qual? Com a de baixo. Então, a gente coloca que x é maior ou igual que menos 1 e menor ou igual do que 1. Esse seria o domínio para essa função. Então, o item correto nesse caso aqui é o D, ok? Item correto, item D. Vamos ver, então, a questão de número 12. A questão de número 12, ela traz um gráfico para a gente. A gente vai ter que trabalhar, então, com um gráfico aí que já está pronto. Vou apagar isso aqui. Pronto. Não tinha a pretensão de riscar. Então, veja só. A questão de número 12 dá um gráfico para a gente. A gente vai precisar construir a função para esse gráfico. Primeiro, vamos imaginar como que ela seria se não tivesse nenhuma informação a mais. Ou seja, o que é que a gente lembra sobre o gráfico de uma função modular? A gente lembra que o gráfico ele era dessa forma aqui. O gráfico da função modular é um chifre. Isso se ela for do tipo f de x igual a módulo de x. Porque se ela tiver outras informações, eu movimento esse gráfico para a direita ou para a esquerda. Por exemplo, se meu f de x for igual a módulo de x menos 2, eu não vou fazer o desenho em cima do zero, eu vou ter que fazer o desenho em cima do 2. Só que lá na minha questão, o desenho foi feito em cima do menos 1, tá vendo? Então, é porque originalmente eu tenho f de x igual a módulo de x mais 1. Para quando 1 passar para o outro lado, ele virar menos 1. Se fosse assim, onde que seria o meu gráfico? Se fosse desse jeito, eu ia marcar aqui o menos 1. Só apagar aqui. Eu iria marcar o menos 1, certo?
e o meu gráfico estaria aqui. Só que o meu gráfico não está em cima do menos 1, ele ainda está um pouco mais acima. Ele está acima quantas casas? Ele está acima uma, duas casas. Como ele está acima duas casas, significa dizer que eu tenho que pegar a função e acrescentar quanto? 2. Porque o meu gráfico, na realidade, ele precisa ser feito Então, eu desfiz o processo da construção do gráfico. Originalmente, a função modular é assim, que eu chamo de primitiva, onde o desenho vai ficar desse jeito. Caso tenha informações a mais, a gente iguala a zero para descobrir onde vai ficar o gráfico. Como o gráfico está em cima do menos 1, é porque dentro do módulo tinha x mais 1. E como o gráfico subiu duas casas, é porque fora do módulo tem mais 2. Então, essa é a função que representa o gráfico da função. Tá aqui, ó, o módulo de x mais 1 e fora o 2. Vamos ver o que pede para fazer a questão 13. A questão 13 pede para a gente fazer o esboço do gráfico dessas funções aqui. Eu vou escolher a função do item B e a função do item D, ok? Para que a gente possa fazer a próxima questão e ganhar tempo. Então, na 13ª questão, eu vou fazer o gráfico da função do item B. No item B é f de x igual ao módulo de x menos 3 mais 4. Como ela não é primária, eu vou ter que descobrir onde supostamente ficaria o gráfico. Então, vou pegar o x menos 3 e vou igualar a zero. Passando 3 para o outro lado, eu vou ter, então, que o meu x é igual a 3. Ou seja, eu deveria fazer, então, o gráfico da minha função modular em cima do 3, ok? Eu deveria fazer o gráfico da minha função modular em cima desse 3. 1, 2, 3. Era bem aqui que deveria estar o meu gráfico. Porém, fora do módulo tem o quê? Mais 4. Significa dizer que eu tenho que pegar o meu gráfico e subir ele 4 casas. Então, o desenho mesmo precisa ficar aqui. Precisa subir. Então, o gráfico correto é o gráfico que está de vermelho. Ok? Então, a gente apaga o que está de verde. Esse é o desenho correto. Vamos então fazer agora o item D. O gráfico é sempre esse, entre aspas, chifre, pessoal. Então não vai mudar muito. Só muda o local onde ele é feito. Eu já expliquei isso para vocês. No item D, a função é o módulo de x de 2x menos 1, o módulo de 2x menos 1, módulo de menos 2x mais 1 menos 3, módulo f de x igual a módulo de menos 2x mais 1, ok? Menos 3. Então, a gente vai precisar primeiro pegar o módulo e igualar a zero. Menos 2x mais 1 é igual a zero. Menos 2x igual a menos 1. Aqui a gente vai multiplicar por menos 1. 2x igual a 1, x é igual a 1 meio. Em tese, o meu V, o meu desenho, certo? Ele deveria ser feito em cima do 1 meio, ok? Então, eu faria o gráfico, faria o plano cartesiano, na realidade. Marcaria nele 1 meio. E desenharia o meu gráfico. Em tese, ele ficaria bem aqui.
Porém, fora do módulo tem uma informação, ó. A informação é -3. Significa dizer que esse gráfico ele precisa descer 3 casas. Esse gráfico precisa descer 3 casas. Então, vem aqui, ó. -1, -2, -3. E, na realidade, o gráfico deve ser feito bem aqui. Ok? Então, a gente não precisa de tabela para fazer a construção do gráfico da função modular. Vamos, então, para a questão 14. E aí eu vou abrir aqui mais um retângulo para que a gente possa resolver a próxima questão. Cortar sem querer. Nossa. Você vai... Deu certo. Então, vejamos a questão de número 14. Vou editar esse pedacinho aí não, viu? Tenham paciência aí. Espero que vocês tenham tido paciência. Vejamos. A questão de número 14 dá um gráfico já, certo? Na questão de número 14 a gente já tem um gráfico. E aí, é claro, são duas funções. A função y e a função y igual a g de x e a função y igual a f de x. O que é que a gente precisa fazer aqui? Marcar verdadeiro e falso para essas funções. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma caneta aqui, nessa parte de edição. Tá aqui, função desenhar. Deixa eu dar um zoom. Consigo dar o zoom nesse negócio aqui. Deixa quieto. A gente vai responder aqui direto. Veja só, classifique cada sentença abaixo como verdadeiro ou falso. O valor de g, certo? De f de -1 menos f de g de -2 mais 2 é igual a 2. Então, vamos fazer as substituições, ó. G... Então, tudo isso daqui eu tenho que colocar na função g. Então, vamos escrever a função g e vamos escrever a função f. Mas a gente já tem umas informações sobre a função g e a função f, e essas informações elas estão aqui no quadro. Então, vou redesenhar lá na whiteboard para que a gente possa analisar. Veja só, na função y igual a g de x, quando x é 0, o y é 2. E quando x é -4, o y é 0. Ou seja, lá na g de x, quando o x é 0, o y é 2. E quando o x é -4, o y é 0. Como a função g de x é do primeiro grau, então a gente já sabe que uma função do primeiro grau tem que ser escrita dessa forma aqui. Agora a gente só vai pegar as informações coletadas sobre a função g. Veja só, quando x for 0, o y é 2. A vezes 0 mais b igual a 2. A vezes 0 é 0, mais b igual a 2. Significa dizer que o b é igual a 2. E quando x for -4, o y é 0. Ou seja, a vezes -4 mais b igual a 0. -4a mais 2, porque a gente acabou de descobrir o valor do b, b vale 2, igual a 0. Passando 2 para o outro lado, -4a igual a -2. Então, multiplicando por -1, a gente vai ter que 4a é igual a 2. Vou fazer aqui. Então, a é igual a 2 sobre 4, que é o mesmo que 1/2. Então, a função g de x, ela é 1/2 de x, certo? Mais 2.
Essa é a função g, que é uma função do primeiro grau. Falta a gente escrever a função f. E aí a gente vai ter que desfazer todo o processo, porque a gente precisa ver onde que o módulo, que a função modular, ela foi construída. Então vamos ver aqui como é que fica para a função f de x. A função f, ela em tese era para estar em cima do zero, mas ela foi afastada para o 1 e desceu 2 casas. Ou seja, se ela foi afastada por 1, então ela é x menos 1 e desceu 2 casas. Essa é a função f. Então, agora que a gente sabe como é a função f e como é a função g, vamos ver as sentenças. Primeiro, o valor de f de g de f de menos 1 menos g de e menos f de g de menos 2 mais 2. Vamos calcular primeiro esse f de menos 1 aqui de dentro, ó. F de menos 1. Vou até mudar a cor para a gente substituir depois os valores. F de menos 1 é botar o menos 1 no lugar do x lá na função f. Isso aqui menos 2. Então, você vai ter o módulo de menos 2, menos 2. O módulo de menos 2 é 2. E 2 menos 2 é 0. Então, a gente sabe que o f de menos 1 é 0. Bom, o f do g de menos 2 mais 2. Eu preciso calcular também quanto é, bem aqui, ó, só o g de menos 2. O g de menos 2 é fazer 1 meio vezes menos 2 mais 2. Dá menos 1 mais 2 dá igual a 1. Agora a gente vai substituir os valores na expressão dada. A expressão dada diz o seguinte: g de f de menos 1, g de... Vou fazer de preto para a gente não confundir. G de f de menos 1 menos f de g de menos 2, certo? Mais, vou fechar isso aqui, mais 2. Tudo bem. É isso aqui que a gente tem que verificar se é igual a 2, se é verdade o que está dizendo a sentença. Vejamos, isso é g de... O f de menos 1, a gente já calculou, deu 0. F, o g de menos 2, a gente já calculou, deu 1. Ok? Vamos ver se isso vai dar 2. Então, isso aqui vai ser o g de 0 menos o f de 3. Ora, o que seria o f de 3? Vamos calcular aqui em cima o f de 3. O f de 3 seria o módulo de 3 menos 1 menos 2. Vai dar 2 menos 2, vai dar 0. O f de 3 é igual a 0. Então, é g, 0 menos 0. Ora, se 0 menos 0 é igual a 0, então eu tenho que calcular o g de 0. O g de 0 é pegar a função g e no lugar do x, colocar 0. Ok? Vai dar 0 menos 2, vai dar menos 2. Então, a sentença está falso, porque a sentença não diz que dá menos 2, a sentença diz que dá igual a 2. Vamos ver a próxima. O valor de f de g de menos 4 mais 1 mais 3 é igual a 1. Ora, vamos calcular aqui o g de menos 4. Só que o g de menos 4 a gente já sabe, está aqui em cima do 4 ponto, ó, é igual a 0. Então, é o f de 0 mais 1 mais 3. A próxima sentença será o f de 0 mais 1 mais 3. Vai ser o f de 1 mais 3. Ok? Por que eu botei o 0? Porque o g de menos 4 aqui, ó, é 0, já que tem um ponto em cima do menos 4.
Então, o que a gente vai ter é, o f de 1 é pegar a função f, certo? Que é essa daqui, ó, do módulo de x menos 1 menos 2. Então, vamos botar 1 no lugar do x. A gente vai ter o seguinte, vai ser o módulo de 1 menos 1 menos 2, certo? Mais 3. Vai dar 0 menos 2 mais 3. 0 menos 2 é menos 2. E menos 2 mais 3 é 1. O que é que a sentença diz? Diz que tudo isso é igual a 1. Então, a segunda sentença é verdadeira. A lei de formação de y igual a f de x é módulo de x menos 1 menos 2. Verdade, a gente acabou de montar ela antes mesmo de ler a sentença, né? Nós montamos essa lei de formação antes mesmo de ler a sentença. Tá aqui, ó, módulo de x menos 1 menos 2. Então, a última é verdade. Então, a sequência fica falso, verdadeiro, verdadeiro, ok? E a nossa aula acaba por aqui. Fica os outros exercícios para vocês treinarem, para vocês testarem aí os conhecimentos de vocês. Eu também vou deixar o formulário para o exercício de casa e o esquema da aula para vocês. Até uma próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.